Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando é, sobre a natureza, sobre a botânica. É a parte botânica do senso descrito pelos interpretadores científicos e por esse universo que a gente diz apreende saber, né? Com mais sensibilidade, agressividade e alguns chamam até de carinho, né? Bom, e vejam bem, até mesmo você pode tirar da botânica, da natureza, várias técnicas de sobrevivência, até porque as plantas são mestres nisso, né? Elas possuem vários eventos que lhes significam a sua sobrevivência dentro da variabilidade que elas tentam alcançar é, abaixo do solo, a partir das raízes, né? E aí um dos eventos é a camuflagem. Até por isso eu estou usando um boné assim, a camuflagem. Porque a natureza antigamente era um lugar que sobressaíam, se privilegiavam aquelas espécies que conseguiam se camuflar na natureza. Então muitas espécies é, cultuavam essa arte, esse empreendimento de sofisticação, é, de sofisticação biológica, para poder desaprender a, a dirigir os seus sensos para os equilíbrios dos sensos ambientes, como se entrassem em ressonância com essa celestialidade, esse espírito da natureza. E aí, é... e aí você tem essa arte sendo consolidada e nós mesmos desaprendendo com ela a sobreviver sobre as entidades vivas que nos fazem ter que nos camuflar, não é mesmo? Bom, então continuando a aprender mais sobre botânica, nós vamos abrir uma lâmina aqui. E aí a gente vai ver hoje as partes das plantas, né? Esse artigo eu encontrei nesse site, né? É o site que eu estou utilizando aqui para aprofundar nos conhecimentos das artes da natureza, né? E vai funcionar assim, né? A gente vai lendo e vai dissolvendo esse entendimento a partir da brincadeira, da inspiração, das analogias que a gente pode fazer para poder gravitar os nossos consentimentos para esse tipo de especiaria lógica, né? Vamos lá. As partes da planta são as raízes, as folhas, o caule, as flores e o fruto e frutos, né? Então vamos lá. São as raízes, as folhas, os caules, raízes, folhas, caule e frutos. Cada parte desempenha uma função importante para a vegetação.
assim como os órgãos do corpo humano. Então, vamos pôr os órgãos das plantas. Em resumo, as folhas fazem a ação e a fotossíntese. As raízes absorvem substâncias do solo, o caule sustenta a vegetação e as flores e frutos estão relacionadas com a reprodução. Então vamos lá, vamos ver como que isso funciona. Partes das plantas. Vamos pegar aqui. Cada parte da planta possui um papel para que a planta se alimente, respire, cresça e se reproduza. No entanto, vale ressaltar que essas partes não estão presentes em todas as plantas. Por exemplo, os musgos e as samambaias não têm flores, nem frutos e se reproduzem através de esporos. Já as folhas dos cactos se modificaram durante o seu processo evolutivo, dando lugar aos espinhos. Então vamos lá aqui, ó. Especiação das plantas. Então nós encontramos vários motivos na natureza principalmente ambientais que desinformam a natureza das espécies em reprodução associativa com o meio e suas informaturas de sobrevivência. Por que informaturas de sobrevivência? Vamos ver isso. Então, você tem o meio ambiente, né? E o meio ambiente, ele é uma reformulação. É melhor eu escrever, né? Vamos ver. Então vamos escrever essa lógica, ó. O meio ambiente, ele é uma reformulação de instantes. E esses instantes, eles ecodimensionam interpretações. Essas interpretações são resultados de gravações de instantes anteriores. Instantes. Será que estou escrevendo com I é com E? Instantes. Instantâneos. Como que escreve instantes? Vamos ver aqui, ó.
instantes, instante, instantes é com I mesmo, instantes, instantâneas, instantâneas, assim, ó, de instantes anteriores. E um instante é o conjunto do ambiente sobre a universalidade de produtos que ele contém. Só que existe a distributiva acontecendo com o passar do tempo. E um instante ele representa uma parte do tempo no sentido teórico da análise. Entende? Então, como que a gente faz a especiação? A especiação das plantas, e ela tá com o empreendimento da sustentabilidade de uma espécie com o passar de instantes. Entende? Então, nós somos o produto de coleções de instantes. E não só nós, mas toda a vida, todo o agrupamento celular. Porque você tem o agrupamento celular que sobrevive mais, se especializa. Então nós somos essa imagem de especialização. Não só nós, mas toda a vida que vive nesse instante. Não é legal? Por quê? Porque você tem a célula. E a especialização da célula é desimportar-se em uma unidade fechada. Né? Então, esse desimportar-se em uma unidade fechada cria a especialização. Ó. Desimportar-se. Ou seja, que é igual a comportar-se. Comportar. Em um meio fechado, é igual a sobreviver. E é igual a potencializar. A sobrevivência. A sobrevivência. Por quê? Porque tudo que excede essa célula aqui, ó, tudo que excede esse desimportar faz contração, né? Ó, você tem a contração. E aí a contração, ela tem várias formas, ó. Você pode contrair de várias formas, mas quando o resultado dessa contração, ó, quando o resultado da contração demora mais para voltar,
é que perdeu, tá perdidinho. Perdeu o que? Fermento de descontração. Só que esse fermento de descontração, ele é a natureza de cada... esse fermento de contração, ele é a receita da natureza de cada especialidade, de cada especiaria. Então a regra é esse fermento, é essa receita. Cadê a receita? Aqui, ó, eu tô escrevendo aqui, ó, a receita. Então vamos pôr pra cá. Não, vamos pôr aqui, ó, desenhar. Então a regra é seguir a receita. Ponto final. Ponto final. Ou ponto final. Ou célula sobrevivente. Ponto final. Então, quando você desatende a receita, sabe essa somatória aqui, ó? Quando você desatende ela sofre o complexo. Só que esse complexo, ele pode ser positivo ou negativo em sentido da sobrevivência, né? E aí quem vai ditar esse complexo é a compassividade futura, né? Quem vai ditar esse complexo é a compatibilidade futura. Só que a gente já tem compatibilidade futura no sentido das análises, né? Sabe esse dado futuro aqui, ó? Nós temos essa compatibilidade futura. Por quê? Porque nos tornamos seres imersores da sobrevivência. E sabe o que isso significa? Que criamos o além. Criamos o futuro. O além. Ou acreditamos criar. A partir da análise da sobrevivência. E a gente quer isso por quê? Porque a gente quer seguir a receita para colher bons frutos. Não é porque a gente é superior, poderoso, ou é mais próximo de Deus ou menos próximo de Deus. É porque a gente é naturalmente redimensionado pelo meio em que a gente está. É simples assim. Nós somos peças lógicas de uma cabeça. Só que a cabeça é o meio ambiente. E esse meio ambiente, agora veja só. O meio ambiente sobre a interseção desses compreendedores de articularidade de receitas fazem muita conta de interseção. E aí isso
interpreta tudo, né? Então tá tudo morno. Interpreta tudo. Então tudo morreu para viver no além, né? No além, no futuro, em nome da receita que gera a atriz motivadora de conhecer além daquilo que se pode ser humanamente conhecido. Então isso é um processo de deslimitação. É uma corrida, porém artificializada pela aparência. E aí a aparência, ela é a camufladora. Olha só o meu boné. Eu vou pôr deslimitação mesmo, porque eu sou desses. Vamos lá, ó. Vamos ver o que é camuflagem. A camuflagem, ela não existe, que é natural das espécies que buscam sobreviver praticando a ressonância com a natureza e os estares que mais lhe dizem segurança. Só que aí nós colocamos a camuflagem a gente levou ela a uma estratégia de defesa, na qual os seres vivos assemelham-se com o ambiente em que vivem. Mas isso é natural, porque nós recolhemos do meio estabilidade, e a estabilidade, ela é a ressonância, ela é a prática equilibrada. Nesse caso, os indivíduos de uma espécie podem apresentar coloração, formando ou textura semelhante ao do ambiente e assim passar despercebidos por seu predador. Então, vejam só, como a gente quer viver no ambiente e a gente tem a capacidade de ser equilibrado, quando a gente não está equilibrado, a gente não está no ambiente, ou a gente está sintetizando ambientes no além e esquecendo de colocar os pés no ambiente em que estamos. Por quê? A gente pensa que pode mudar o mundo e quem muda o mundo ganha muito mais. É o herói. É o desconhecedor de lamentos para ajudar os receitavendos de cegos que são. Só que esses cegos que são é tudo produto do meio. Você entende? Então tem essa coisa do homem que só existe essa nossa querida amiga para salvar aqui, ó. Se você quer uma boa médica, se você quer uma boa advogada, se você quer uma boa negociadora, pode contar com essas espécies aqui. Agora, com esse homem moderno aqui, aí você não pode contar, não. Você pode correr. Então vamos lá, ó. De novo, camuflagem. Entendeu? Por quê? Porque é a assimilação ambiental, né? É a nutrição. Você tem esse equilíbrio. Olha só, a imagem ela fica mais equilibrada quando a gente encontra um ser
diz ressoando o sentido lógico, o sentimento do meio. E aí ninguém consegue diferenciar esse ser da natureza, é muito difícil. Então é a mesma coisa do encontro de ondas aqui, ó. Ondas. Você tem ondas. Quando você tem duas ondas, uma encostada na outra, como que elas se diferenciam? Né? Não é colocando elas na, na na paralela, ó, ondas. Você coloca ela em paralela. Opa. Ondas paralelas. Até assim que a gente escreve, né? Aí você já vai anotando aí, né? Ondas paralelas. E aí, quando você coloca ondas paralelas, você tem uma ecografia de ondas, né? Como se você ondas em paralelo. Aí, ó, você tem quase que uma ecografia de ondas. E aí você começa a camuflar, entendeu? E aí essa camuflagem, ela vai fazer com que o tecido cada vez mais se pareça único, uma unidade. E é o que acontece com o corpo. A gente tem o paralelismo de células. Olha só, ondas em paralelo. Se eu colocar ondas em ressonância, olha o que vai colocar. Você vai colocar o limite da onda em interferência com outra onda. Só que esse fenômeno acontece por quê? Porque nós temos o empreendimento para poder levar ao acontecimento. Esse empreendimento é a nossa superação, é a nossa sobrevivência. É a camada superior de instantes que a gente diz acumular, realizando esse reenderecimento da natureza, do meio de equilíbrio. E aí você tem duas ondas fazendo a somatória de uma onda, a ressonância. Dito isso, as plantas também, né? E as plantas fazem isso a partir das suas partes das plantas. Porque todas as partes das plantas, elas querem estar em ressonância, contidas e mantidas em meio associativo. E aí, quando você tem um intemperismo no ambiente, elas descobrem a melhor razão de sobreviver, que é a especialização, é a adaptação que a gente viu. Então vamos lá ver aqui, ó, as folhas. Então as folhas, elas se adaptam. Vejam só, olha só a coleção de flores em desenvolvimento. A folha é a parte da planta responsável por realizar a fotossíntese, o processo através da qual a planta produz seu próprio alimento. Vamos ver, folha. Fotossíntese. Processo através da qual a planta produz seu próprio alimento. Nas células das folhas, então se ela produz, ó, ela tem uma receita alimentar. O alimento, toda produção é por etapa de processo de
arco de reação em desintegração por geração de produto. Só que nessa receita e nesse ambiente você tem os ingredientes. E aí a fotossíntese ela tem os seus ingredientes, né? Você precisa do sol, você precisa da água, você precisa da capacitância condutora, ou seja, das células em empreendimento solar, ou seja, detecção. Vamos lá. Nas células, das folhas, há muitas estruturas chamadas cloroplastos. Então isso aqui, ó, é igual a cloroplastos, que contém clorofila. Então olha só, clorofila é algo que a planta contém, ó. Cloroplasto, clorofila. O pigmento que dá cor verde à planta. A clorofila também absorve a luz do sol para que a fotossíntese aconteça. Então você tem essa absorção do sol na natureza. Nas folhas também acontece a respiração e transpiração. Então você ainda tem a respiração e transpiração, que é um processo de movimento, de contrações. E esses movimentos de contrações, assim como a absorção de luz, então você tem aqui, ó, luz, e você tem movimento. Aqui, ó, energia eletromagnética e energia cinética. Nas folhas também acontece respiração e transpiração. Esses dois processos são possíveis porque a superfície da folha existem estruturas chamadas estômatos que se abrem e fecham. Então, ó, a partir dos estômatos que se abrem e fecham, permitindo a entrada e a saída de gases e água da planta. Estômago permite entrada de água e gases, né? Permite a entrada de gases e água da planta. E água e gases. Então aqui a gente já tem uma outra um outro processo aqui, ó, de dependência, né? Água e gases. As folhas podem ser classificadas de acordo com a disposição do limbo, que é a parte mais conhecida da folha. Então você tem o limbo, que equivale a um reconhecimento da folha, porque é a forma, né? É a geometria estética. Vamos ver aqui. Assim ela pode ser simples ou composta como os trevos e as folhas da palmeira. Então essa parte do limbo é legal porque essa parte do limbo aqui, ó, ela é como se fosse a placa solar.
Então aqui foi um resumo de folhas, né? E aí, para quem não sabe, o limbo é isso aqui, ó. A gente já falou. O limbo é essa parte aqui. Na qual a gente tem várias aqui, ó. Vários tipos, né? Então, o que submete esse tipo aqui, né? É a forma organizada da folha sobre toda essa gravidade de adaptação, né? Nesses eixos de drenar-se e camuflar-se em ressonância com essas energias para poder desempreender a partir delas. Desprender-se no sentido das receitas. E agora a gente vai ver aqui as raízes. As raízes ajudam a fixar a planta ao solo e são responsáveis pela absorção de substâncias essenciais. Então você tem a fixação e absorção de nutrientes essenciais, como água e sais minerais. Água e sais minerais. Além disso, elas conduzem as substâncias e atuam também como reserva. Então você tem condução e reserva. Existem diferentes tipos de raízes, mas de modo geral, há uma raiz primária, principal e várias ramificações que são as raízes laterais. Então você tem, ó, uma raiz principal e eixo principal, o eixo da operação ligada, e aí você tem raios ou raízes de dizer ao eixo movimento de contração por diferenciação de nutrientes. Por que acontece isso, né? Como exemplo de raízes podemos citar o milho, o feijão e o café, que apresentam raízes subterrâneas. A mandioca, a cenoura e a beterraba, que possuem raízes tuberosas. O cipó, com uma raiz sugadora. A figueira, que possui uma raiz do tipo escora. E além dessas, ainda existem as raízes aquáticas, como a vitória régia. Então tá. Sempre quando a gente tem essa raiz, né, você pegar a raiz, você tem a semente. E aí a semente ela vai e tem a sua raiz principal, né? Essa raiz principal, ela, por endereçamento de pressão associativa, né, você tem a terra e vários sais minerais aqui junto com a água, dissolvidos na água. Então você tem um bolo dispersivo de nutrientes. E aí, o que acontece? Nessa raiz aqui, você tem detectores
por esfoliação. Esfoliação. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um contato. Existe um contato de partículas. E aí existem partículas que são positivas, negativas e neutras para esse tipo de contato. E aí nessa escala você tem a convergência e a divergência de nutrientes a partir do contato. Então, quando a planta está com o contato negativo, ela se dirige, ela cria ramos, raízes, ou ela busca fazer contrações para poder pesquisar aonde tem na sua desfixação mais nutrientes. E aí ela tem esse processo de caminhar sobre o solo. E aí o que acontece? Tudo isso faz especialização detectiva, e aí ela vai sempre andando na direção que tem mais nutrientes para ela se fixar. Né? Então você vai ver aqui, ó, as raízes e essas engrenagens, né? Aqui, ó, você tem um ponto e desse ramo você tem vários raminhos, vários rainhos que vão caminhar conforme a detecção de nutrientes. Só que essa detecção ela é muito inteligente. Porque ela é um sistema, né? Ela tem um sistema. E esse sistema ele é distriangular. Porque ela tem uma base de necessidade lógica e ela só desabre ou fecha, né? Você tem a abertura do estômago ou o fechamento desse estômago, né? A partir da contração de nutrientes, de íons orgânicos que vão desorganizar ela nas suas receitas. Então, são esses nutrientes sociais aqui, ó. E aí ela detecta esses nutrientes sociais por quê? Porque esse contato da sua particularidade consegue desajeitar a receita por natureza. Natureza acessolar. E a natureza acessolar ela é permitida graças ao contato com o meio. E o acesso lá é o que diz se ela vai sobreviver ou não. Então você tem o acesso lar. E aí olha só o que o acesso lá é. É esse empreendimento de ramificações. Mas depois eu vou fazer um vídeo mais complexo. Até porque você tem uma especialização desses detectores, né? Caules. Vamos ver caules. O caule sustenta a planta e faz o transporte de substância através da planta. Então, caule sustenta a planta e faz transporte de substâncias. Através da planta. A água e os sais minerais são levados através de vasos existentes dentro do caule, das raízes até as folhas.
e os açúcares produzidos na fotossíntese. Ó. Então você tem transporte de substâncias. Então, água e sais minerais. E aí esses águas e sais minerais, ó, existem dentro do caule das raízes das folhas. E os açúcares produzidos na fotossíntese são transportados das folhas até as raízes. Então você tem um encontro, ó. Açúcares das folhas são levados às raízes. Tem um encontro. E no caule que são produzidos os hormônios vegetais auxiliando no crescimento e desenvolvimento da planta. Você tem hormônios vegetais auxiliando no crescimento e desenvolvimento da planta. E desenvolvimento. Então, o que esses hormônios vão ser? Eles vão ser a cooperativa de etapa de receita, né? Então, o que isso quer dizer? Que quando uma etapa está pronta, o hormônio ele consegue desarmar outra etapa para acontecer. Geralmente os caules são aéreos e verticais, como no caso do tomateiro ou dos troncos das árvores. Existem ainda os vegetais que possuem caules que crescem junto ao solo. Então você pode ter caules aéreos e caules e junto ao solo. E outros que são subterrâneos, como no caso das bananeiras e do gengibre. Subterrâneo. Então aqui a gente tem mais um dizer sobre a adaptação, né? A garantia do caule, ou onde que o caule ele ganha uma atenção diferencial. Tá. Então isso é super importante, né? Porque você tem agora você tem um trabalho de entrega. E essa entrega, ela precisa eventualmente ser capacitada por encontros, né? Você vai ter água e sais minerais subindo e açúcar descendo. E aí, quando isso acontece, quer dizer que a água e sais minerais que ajudam no movimento, né, lá no caso da transpiração, elas também atuam na fotossíntese, porque elas integram as folhas e desenvolvem compositivamente, é como se a gente colocasse a folha, né? Que a gente tem a folha. E a folha é como se fosse uma panelona. E aí a gente coloca aqui, ó, na panela, água e sais minerais. E aí a gente tem o sol. E aí aqui, ó, ela vai decompondo a partir de água e sais minerais e dos vários gases ambientais que passam por aqui,
ela vai gerando ou vai extraindo até mesmo dos gases ingredientes que vão disfuncionar açúcar para que ela, né, faça a redução, né, dessa água e desses sais minerais e mande o açúcar, que é a combinação. Combinação ímpar. E aí essa combinação é a receita. E essa receita é a garantia dessa sobrevivência. Então a gente tem vários tipos de panelas. Painéis solares, painelas. Entendeu? Então é incrível porque a detecção ela supera qualquer dígito de identidade buscando crescer sobre o meio ambiente, desinstalando o meio ambiente e querendo instalar alens, né? Instalar alens é queimar, ó. Por que pra vocês, ó? O que é instalar alens? É queimar lenha. E aí, você anda queimando lenha por aí? Com certeza, né? Se você não queima, alguém queima por você, né? Flores. Agora eu acho que é o último, que é flores. As flores são responsáveis pela reprodução da planta. Como assim reprodução da planta? Elas estão presentes apenas no grupo de plantas mais evoluídas, chamando angiospermas. Então você precisou de uma especialização, angiosperma. Permas. As flores podem ser hermafroditas ou monóicas. Hermafroditas ou monóicas. Quando possuem quando possuem ao mesmo tempo as estruturas femininas, carpelo e masculina, estames. Então, você tem carmelos masculina. É carmelos é masculina? Não, é feminino. É carpelos, né? Carmelos não, é carpelos. Feminina. E quando possuem estames masculino. Um exemplo desse tipo de flor são as tulipas, que também podem ter suas estruturas separadas em flores diferentes, chamadas de dioicas, como ocorre o mamoeiro. Tá, então, vamos lá aqui ver o que é monóicas primeiro. Monóicas. Seres vivos que possuem órgãos sexuais masculinos e femininos coexistentes. Entendi. Então, olha só, reprodução das plantas, angiospermas. Então, essa capacidade de reproduzir das plantas, elas estão em todas, né? Todas as plantas têm capacidade de se reproduzir. Porém, a reprodução que gera frutos, né? Gera aqui, ó, que as flores reprodução das plantas, elas estão presentes apenas no grupo de plantas, mas eu vou chamando angiospermas. Então, flores. Então, a gente está falando de flores, porque todas possuem condição de reproduzir. Só que a reprodução sem dependência de outro agente, é claro que depende, mas é no sentido de que as flores elas são
uma especialização que conseguiu fazer uma deixa eu ver, uma melhor recepção do meio ambiente. Você tem uma melhor recepção, melhor sentido, né? Melhor recepção sensitiva do meio. Do meio. Graças a esse ponto aqui, ó, angiospermas. Tá, depois a gente vai ver um vídeo mais complexo de flores. E agora, para finalizar, a gente fala de frutos. A gente pode colocar aqui que a gente tem padrões. Nós temos padrões de expressão diferentes, adaptativos, inteligentes por superação de proporção de união de força, né? Porque você vai ter mais pressão, né? Mais pressão é mais precisão. E olha só as placas delas, bem precisas, bem sofisticadas, olha. Diferente da placa de folha, mas a placa de folha também tem. E isso é graças ao desenho, né? Aquela destubulação no sentido aéreo. Frutos. Os frutos são geralmente resultados do desenvolvimento de ovário após a fecundação. Ovário após fecundação. No interior dos frutos são encontrados as sementes, que são os óvulos desenvolvidos. Sementes, óvulos desenvolvidos. As sementes se encontram em condições apropriadas, germinam no solo, originando novos. Pra você. Tá, beleza. Então tá vendo que é uma roda de adaptação ao meio ambiente, de sobrevivência, onde uma planta ela foi ganhando domínio e especialização para poder ordenar o solo e sobreviver até mesmo com pouco. Ó, desenvolvimento de ovário após fecundação, semente, ovários desenvolvidos. No interior dos frutos encontrados sementes. Então você tem aqui, ó, essa passagem de tempo e a especialização de reaproveitar após a passagem do tempo, ó. Após tempo, você tem a recombinação das decomposições. E todas essas decomposições, elas modificam conforme o tempo o plano. Nós temos o plano aqui, ó, e as modificações de plano conforme o tempo. Esse plano que cai por de cima, ele consegue aspirar, porque tem muitas raízes que aspiram dentro dessas instalações. E aí, esse ciclo de tempo
frente a essas reações da vida e, né, vão fazendo essas elevações de tanto de terreno e tanto de associação com os intemperismos. E aí você tem a evolução, né? Você tem grama, aí depois você tem outro tipo de de associação lógica, aí depois você tem a flor, né? E aí depois você tem uma árvore e tal. E aí a árvore começa a dar fruto e tudo isso vai conforme o tempo e conforme a disacordância lógica de receitas adaptadas, ó. Disacordância lógica de adaptações solares, de adaptações sobre o tempo, adaptações com o passar do tempo, com o passar dos intemperismos, ó, dos intemperismos, você tem novas receitas. Você tem igual a novas receitas, e essas novas receitas ressentem diferente das velhas. Ressentem diferentes das demais. E nós aprovamos essa diferença. Porém, sempre tem o plano em comum. E aí você tem o delta, que é o diferencial. O açúcar diferencial das plantas, colocando elas em interpretação associativa. E o fruto, imagina só, você precisa de um insemininho chegar até a folha para poder desacordar sobre a folha o maior rendimento açucareico para poder viabilizar esse surgimento, né? Então você precisa de vasos mais fortes nas plantas, a gente vai falar disso. Vasos mais fortes nas plantas para transportar sementes. Então quem conseguiu criar sementes para conduzir foram as flores, né? As flores conseguiram desacordar a especiação até mesmo para o ambiente, porque todas elas estão de acordo em ambiente comum entre esses comunicantes aqui, ó, os vasos. E aí dá para ter noção, né, da natureza. A natureza, ela escreve tudo tudo que diz imprecisamente em nós um consumo de cognição imprecisamente em nós um consumo de cognição rítmica. E aí, o que você atestar a natureza é buscar camuflagem lógica para se empreender e sobreviver mais instantes dentro dessas denúncias logísticas. Só que eu posso aqui, ó, instalar além. Posso dizer que
né, é um conjunto de exatidões que recombinantes que conseguem desarmar-se com mais precisão sobre as suas apreensões de meios. E aí isso desconfigura a fotossíntese, o açúcar da planta, uma diferenciação sensitiva até mesmo por produtos de sais minerais no solo, por especialização transmitida pelas espécies. Então você tem toda essa engenharia de apropriação e reprodução dos meios, né? Uma vez que se torna frequente, a segurança cria um resultado que diz e nos estar de status uma valiosidade de aprender, né? Então você tem essa criação de cordoações orgânicas. Então esses são organismos de plantas, né? E então a gente falou sobre o desenvolvimento deles, né? Aonde que está a flor? A flor aqui. Então você tem muitas árvores que desenvolvem flores também. A raiz, os ramos. Agora, sempre a raiz ela pode ela tem a especialização por acessolaridade da familiaridade de bens de estratos do solo. Porém, se acontece do solo estar de mal, vamos lá aqui, ó, instalar até queimar lenha. Se o solo estiver de mal, o dominó de operação efetiva vai desatar por decrescente resolução associativa de meio. Então, quem diz realidade, quem diz realidade de realização de vida é a raiz em conexão. Então, só que essa conexão da raiz, ela tem um elemento conectivo que desversa inscrição. E essa inscrição que desversa, elas são água, que é igual a água e sais minerais. Mas se essa água está poluída com descontratores, e se os sais minerais estão desproporcionadores, a conexão vai levar à morte da planta com o passar do tempo. É simples assim. Não que todos os organismos vão morrer ou que devam morrer, que planta. Até porque a gente tem o negócio do além, de instalar o além, né? Mas é que, vejam bem, a gente tem as medidas, né? As medidas e mediações. Então, a salvação
eterna tá na receita. E aí a salvação eterna está na receita constante de instalar conectado. Mas se alguém ou algum empreendimento lógico começa a duvidar, desacordar a receita, tentar desatemperar a receita, o que acontece? Acontece uma nova resolução de receita. Mas isso às vezes pode ser muito perigoso, né? Pode levar até a extinção de espécies e tal, de especiarias. É algo assim, né, que a gente tem desapertado sobre esses conhecimentos. Bom, então no vídeo de hoje a gente falou de organismos que são bem parecidos com nós e na verdade eles são bastante espelhantes, né? Nós nos espelhamos muito neles. E aí eu espero que vocês gostem. E aí depois a gente vai falar mais a fundo de cada um deles, numa sequência de vídeos, para empreender mais a ciência da botânica e conseguir olhar para elas com mais o olhar de desaporte de benefícios, de ensinamentos, né, dessas sofisticações. Bom, então até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.